Salve! Estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa sabatina racional, fazendo as perguntas para o JR, que é o pesquisador da cultura racional. E nosso objetivo aqui é divulgar a imunização racional, que é o que vai nos levar à vida eterna e à salvação. Então vamos lá. Bom, vocês? JR, antes de 1 vem o 0. Como o 0 simboliza a antimatéria? E o que a antimatéria tem a ver com a verdadeira liberdade? Bom, isso é uma pergunta bem interessante. Tudo começa do 0, depois continua do 1 até o 9. As ilusões, os encantos e as fantasias, ela é numerada entre o número 1 e o 9. A matéria só existe até o 1 e 9. É um código material, onde envolve as energias animal, vegetal e mineral. Então, quando se fala da antimatéria, a gente fala-se de liberdade, a gente fala da eternidade, a gente fala da vida eterna, da imortalidade. Tudo isso simboliza o 0. O 0 é o portal de entrada para a vida eterna, para a liberdade. É a saída desse mundo de ilusões, encantos e fantasia, onde os seres estão aprisionados. Por isso que tudo isto faz parte desse código de nossa vida artificial, vida material ou vida eterna. Então é muito importante lembrar que o 0 é um portal para o nosso mundo, para a nossa volta ao estado racional de luz. O 0 simboliza a luz e do 1 ao 9 simboliza a prisão, simboliza a matéria, simboliza os encantos. E é sobre isso aí que é muito importante a gente conversar. Por que dessas prisões? Para a gente conhecer a liberdade, que é através do 0 desse portal, a gente tem que conversar um pouquinho sobre as prisões que existem nesse mundo. E como a pergunta dela aí é muito interessante, e eu gostaria que você fizesse algumas perguntas sobre, ou alguns exemplos do que são as prisões nesse mundo. O que são as prisões, o que aprisiona os seres nesse mundo? Muitas prisões, né? Bastante, né? Uma prisão só. É muito encanto, muita dormência, muita amnésia. O ser humano se encontra numa vida medíocre, uma vida... tanto está nos livros como você só vai sentir, saber, praticando a imunização. A leitura, ela não vai trazer a visão para vocês, vai trazer a visão para vocês é a imunização. Tanto é que a pessoa começa a se imunizar, descobre a chave da imunização e abre essa porta dentro dela mesmo, ela vai andar aí, para lá, para cá, atrás dos seus negócios, das coisas, mas não vai sentir aqui mais, vai sentir um ser do espaço mesmo. Vocês vão ficar com a mente, não vão ficar com a mente mais aqui embaixo nesse astral inferior. Vocês vão sentir mesmo um ser do espaço, vão ver que não são daqui, vão ver toda a energia baixa, a energia que fez a gente falar para cá, que fez a gente de joguete. É muito bom, é muito importante se imunizar para poder ter a verdadeira visão. No outro vídeo, você deixou de falar sobre as 7 entradas de alimentos e o veneno para o corpo, para a alma e o espírito. Só para complementar esse assunto que é muito importante sobre o que é a liberdade e o que é as prisões que envolvem os seres humanos que vivem falando liberdade e não sabem o que é a liberdade, né? E sendo verdadeira liberdade. Todos aprisionados. Os filhos se aprisionam pelos liberta. pais, os pais se aprisionam pelos filhos. E a prisão é em tudo, na hora de comer, na hora de conseguir conquistar o alimento,
tudo é prisão. Tem que O filho quer pagar. dinheiro para não sei para onde, o pai manda trabalhar. O pagamento, as contribuição que existe entre os afetos, entre o carinho, o amor, nesse mundo da matéria, são toda forma de prisão. São tudo algemas que prendem um ser humano ao outro e se julgando livres, libertos. Não é não. Muitos às vezes se julgam libertos, livres, né, e se acham libertados porque são mais bonitos, porque são mais altos, porque são mais ricos, porque são... E acha que isso é uma liberdade. Não é liberdade. Por pensar que está acima de tudo e de todos, sendo que esse mundo da matéria é o mundo das trevas, onde estão vivendo escuridão mesmo. Todos cegos de olhos abertos. Aí, de um minuto para o outro, vem as enfermidades, as doenças, as emoções negativas, os desencontros, desentendimento, mostrando que o chicote cai no lombo daqueles que pensam que são libertos nesse mundo. Então, nada nesse mundo são libertos. Os cães, os gatos, os cachorros, os pássaros, os peixes, são todos aprisionados, porque sempre atrás, ao lado, tem sempre o inimigo querendo devorar, destruir, tudo que está à volta. Né? Por isso que esse mundo de prisioneiros, né, é o que está se acabando, está na extinção. Agora, o zero é que vai abrir-se os portais para volta ao nosso estado racional de luz, onde lá existe a verdadeira liberdade, onde não existe doença, não existe morte, não existe nada de negativo. Por isso que estamos aqui conquistando, sabendo um pouco mais sobre esse código para atravessar de novo nos portais do zero. A natureza falam que a natureza deu liberdade pra gente. Ela deu liberdade, mas pra gente uma hora acordar também, né? E essa liberdade que nos lapida também. Porque o mestre fala, eles são escravos da matéria, a gente acaba sendo escravo de tudo. Né? Você quer comprar uma coisa, não tem dinheiro, a sua energia já atraiu aquilo, você já fica triste. E assim vai na vida. Então não é uma liberdade boa, né? Não é uma liberdade consciente. É uma liberdade traidora. Então você vai responder das 7 entradas do alimento? A pergunta número 1, qual que é? As 7 entradas de alimentos e venenos para o corpo e alma. Então, nós Rapidinho. Comentamos algumas vezes sobre o nosso cérebro imprevisível e desconhecido pela própria ciência. A neurociência estão engateando na questão de conhecer o poder do cérebro, porque é um ser misterioso, é um complexo super misterioso, né, que estamos agora começando a conhecer as partes desse mistério, o estado desse mistério. Por isso que o cérebro é como um relógio ligado ao Sol, ligado ao universo. Esse relógio tem 7 ponteiros ligados ao cérebro. Existem os ponteiros da visão, os ponteiros da audição, os ponteiros do olfato, do paladar, né? E o maior dos ponteiros, o mais poderoso dos ponteiros é a nossa própria pele, né? Que esse sistema sensorial age como uma antena parabólica, como um satélite também, recebendo e transmitindo forças e energias do universo para dentro do corpo e do corpo de volta para o universo, né? Por isso que os ponteiros da visão marca as formas das coisas, marca as distâncias das coisas e as cores, né? Que os ponteiros do ouvido, os ponteiros da audição, né, marca o som, que tudo isso são decifrados pelo código genético, né, vinculado a esse relógio, que é um desvenda todos os códigos, né, esse relógio.
Por isso que todo o nosso sistema sensorial são vinculados e são ligados, né, a esses ponteiros que é ligado ao cérebro, que é ligado ao sol. Por isso que é importante a gente saber tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina e tudo que a gente sente ou pressente, né? Tudo isso ligado a esses ponteiros em ação 24 por 24 horas. É o que precisamos compreender e conhecer. Numa pesquisa que nós estamos fazendo, nós estamos buscando conhecer as verdadeiras fontes de força, que são esses sentimentos, esses ponteiros que carregamos para cima e para baixo, principiando a conhecê-los. Vamos para a terceira. O que o cérebro humano tem a ver com os quartos de lua e o sol? O cérebro humano, além de estar vinculado ao sol, é vinculado também aos movimentos cósmicos e astrológicos que tem a ver com os movimentos da lua. A lua em seu quarto minguante, em seu quarto nova, em seu quarto crescente e cheia, trazem para a Terra e para o corpo influências do cosmos, influências visíveis e invisíveis, que são essas influências, são tratadas aqui como sentimentos, sensações, emoções, prazeres, gostos, vícios, e todos esses sentimentos positivos e negativos são forças que vêm. Aquele pensamento que não para, né? Vem um, vem outro. Eu vejo as pessoas reclamando. Nós temos... Televisão, nós falamos. Voltando, nós temos em nossa pele. Nossa pele é um sistema sensorial desconhecido e muito poderoso. E em nossa pele existe, vamos dizer assim, poros, existem buraquinhos onde entra energias do universo e tem buraquinhos ou poros que saem energias do nosso corpo para o universo, entrando e saindo por esse satélite que é a nossa pele, e tem muito a ver com os movimentos cósmicos e astrológicos da Lua, que é as luas novas, crescente, cheia e minguante. Então nosso corpo é montado, é influenciado pelas luas. O nosso cérebro já tem exclusivamente uma conexão solar com o nosso Sol. Por isso que as influências solares mantêm-se a gente, todos os seres vivos aqui, circulando, crescendo, se evoluindo. Tanto os seres animais, vegetais e minerais, todos são seres vivos aqui e são impulsionados pelas influências solares. Então está aí a eletricidade envolvida em tudo nessa matéria. Por isso que a matéria é um ser em trânsito, tá? Transitoriamente a matéria, como esse universo inteirinho está em trânsito, tá? Se transformando a cada segundo, em cada quarto de segundo, a transformação de tudo que está à nossa volta. Então tá. Então o cérebro ele é exclusivamente ligado ao Sol, né? O cérebro, né? E a parte do corpo tem a ver com os quartos de lua. Com as luas. Com as luas. Tem a planície e a parte centelha racional. Vamos para a segunda então. Por que o câncer destrói as vidas mineral, vegetal e animais? As pessoas ouvem falar no câncer, é uma palavra sinistra, o câncer. Mas o câncer ele não é nada mais do que um ferrugem. Um ferrugem provocado por elemento ferro. Que esse ferro que é o elemento oxidante nesse sistema, nesse mundo nosso. Como um exemplo, se colocarmos o ferro, um pozinho de ferro enferrujado, em cima de uma pedra de diamante, essa pedra de diamante, esse pozinho, ele vai oxidando com esse ferrugem do ferro e que vai amarelando, e com o tempo esse ferrugem, essa oxidação, ela vai esfarelando e desintegrando uma pedra de diamante, que é uma das matérias mais puras que existe, uma pureza de grandiosíssimo valor.
né? Então, esse pó do ferro, que é oxidante, quando joga em cima do vegetal, começa a enferrujar também a vida vegetal e começa a enfraquecer a vida vegetal e mata até as plantas também. E esse pozinho também, que é do ferro enferrujado, se joga em nosso corpo, em nossa vida, se joga através dos alimentos que comemos, se joga para dentro do nosso corpo, começa a enferrujar as veias, começa a enferrujar o estômago, o fígado, os rins e a nossa pele. E esse ferrugem, essa oxidação é que vai chamando-se de câncer benigno. Benigno não é nada mais do que uma simples inflamação. Benigno. Né? É uma inflamação que se evolui através do ferrugem, através dessa oxidação do ferro, que está embutido principalmente na célula animal. Né? A célula animal é constituída inteiramente de ferro. Por isso que eles dão o nome, né, de proteínas, cientificamente dão o nome de prótons, e vai mais a fundo, né, esse elemento que está aqui para dizimar tudo que está à sua volta. Então, o ferro é o perigo mortal de hoje, nos tempos de hoje. Por isso que, se desligando da proteína animal, a gente vai se desligando do ferrugem. O ferrugem que se transforma numa inflamação e depois se evolui para uma infecção. Enquanto está em inflamação, a ciência rotula como o câncer benigno, a inflamação. Mas quando prospera esse ferrugem, quando evolui esse ferrugem para a infecção, a ciência rotula como um câncer maligno. Esse é que derrete, desintegra o corpo animal, desintegra o corpo vegetal também, que a planta começa a ser enferrujada de cima e embaixo pelas raízes e morre. E todo o complexo mineral também. Por isso que um dia nós vamos fazer um vídeo e uma demonstração do que é esse elemento chamado ferro que está nesse sistema. E o que o ferro tem a ver com o oxigênio que respiramos, né? Que há um vilão escondido que muitos pensam que o oxigênio mantém-se a vida aqui. E isso não tem muita verdade nisso, porque o que mantém-se a vida aqui nesse mundo de escuridão, chamado planeta Terra, é o hidrogênio. O oxigênio é um vilão que se transforma no câncer. Por isso que o oxigênio, ele vai mantendo a morte, ele vai mantendo o corpo material inundado, né? Se transformando no crescimento, na velhice. Depois da velhice vem o apodrecimento, o enfraquecimento e a morte. O oxigênio leva até a morte. É o hidrogênio que está chegando para resgatar o nosso corpo e levar para a vida eterna, levar para a levitação. A levitação vai ser o hidrogênio arrastando nós daqui desse mundo dos mortos vivos para cima, para a eternidade. Por isso que os cientistas e todos os seres estudiosos, pesquisadores, sabem que não existe oxigênio em parte nenhuma da galáxia, em parte nenhuma do universo. Agora, o hidrogênio ele se encontra em todas as partes do universo, da galáxia, e esse alimento, esse poder, essa força é o que vai arrastar nós para o nosso estado racional de ser, que é um estado de luz movido pelo hidrogênio. Então nós vamos ser arrastados pelo verdadeiro ar puro, limpo e perfeito que está aqui preparando a gente para levar a gente para o nosso mundo, para o nosso estado, para a nossa jornada eterna de seres puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Nós precisamos se desligar urgentemente da proteína animal. Repito e vou repetir sempre. Que é o hidrogênio que vai ser a nossa liberdade, está no hidrogênio, não está no oxigênio.
O oxigênio, a liberdade do oxigênio termina no túmulo, termina no caixão. Escravidão. E o hidrogênio é uma força tão grande que ela comanda todos os seres materiais, minerais, vegetais, e o hidrogênio comanda os animais através da pele, das veias, são tudo formado por cristais. Nossos cabelos é formado por cristais, tudo isso são fórmulas do hidrogênio. Por isso que o nosso corpo já foi preparado para receber o hidrogênio e chegar à levitação agora nos fins dos tempos. E vamos conversar muito sobre essa levitação e essa força que está arrastando muitos, né, para o seu estado, muitos de volta ao estado racional de ser, que é de imortais, onde não existe doença, não existe fraqueza, e onde todos se abraçarão e sairão desse gigantesco cemitério chamado planeta Terra. E chegou a hora dos que estão preparados levitar. Então, é isso aí. Ela vai perguntar. Pergunta. JR, o que o DNA tem a ver com o nosso passado, presente e futuro? A pergunta que ela fez aqui é importantíssima. É uma pergunta que os cientistas renomados do planeta inteiro está perguntando para si mesmo. E a pergunta que ela fez, faz de novo, voz bem alta. É bem natural, né? O que o DNA tem a ver com o nosso passado, presente e futuro? Você vê a magnitude dessa pergunta, o que o DNA tem a ver com o nosso passado, presente e futuro? O DNA é uma bula que traz o verdadeiro remédio. O código genético são as partículas desse remédio, o código genético. O DNA é a bula. Então, se não entender a bula, a gente não entende a doença. O nosso corpo é uma doença, por isso que ela vai progredindo e leva a gente à velhice, que é o final do estágio dessa doença, é a velhice, né? E a insanidade que acaba jogando a gente no túmulo. Por isso que precisamos entender o DNA, precisamos entender o código genético, que é essa bula do remédio, verdadeiro remédio, é o que mostra como funciona o hidrogênio em nossa recuperação, em nossa sanidade, principalmente física, química e biológica. Nossa memória, ela precisa muito da força do hidrogênio. Então, nós devemos não colocar nada em nosso corpo, nada em nosso estômago, nada em nosso corpo que atrapalhe os trabalhos do hidrogênio. Então, essa evolução, essa pesquisa que estamos sobre a imunização, faz a gente entender o que é essa bula da vida eterna, essa bula desse remédio, que o nosso corpo, por enquanto, está sendo uma doença. Por isso que está sempre oxidando, está sempre triste, nosso corpo está sempre doente. Quando não é gripe, é resfriado, é dor aqui, dor ali, porque nosso corpo é uma doença. Então precisamos compreender essa bula para que o remédio comece a fazer parte do nosso corpo. E nós temos que transformar de uma doença no remédio. O hidrogênio, ele é o remédio. Quando ele fizer parte do nosso corpo inteiramente, vai cuidar dos seus feitos. O hidrogênio que criou nossa pele, o hidrogênio que criou nosso cabelo, nossas unhas, nossos organismos, veias. E só o hidrogênio que pode abastecer essa manutenção e transformar esse corpo fraco e frágil numa potência, numa mecânica, porque nós somos um corpo mecânico, nós somos uma máquina do futuro que está para ser erguida nesse céu com poderes sobrenaturais. E vamos conversar muito para frente sobre isso, essa máquina humana, E a nossa célula? chamado de aparelho racional. A nossa célula racional que está paralisada, que é no terceiro milênio que ela vai reagir, né? Então, com a energia animal, ela continua adormecida. O ser humano vive numa comparação, amarra um cachorrinho com uma corrente ou uma correia
e sai pela rua, levando esse cachorrinho para passear. E quem vê não sabe se o cachorrinho está levando o dono para passear ou se é o dono está levando o cachorrinho para passear. Porque o cérebro dos dois está sem compreender nem o porquê que o ser humano está levando esse cachorrinho para passear. E o cachorrinho não sabe por que o dono está levando ele para passear. Então fica os dois passeando no mundo e as doenças, as enfermidades pegando os dois e levando a tristeza, a insanidade. Por isso que o encontro com o poder, o maior dos passeios é a gente viajar para dentro de nós e saber que nós não somos aquilo que o cachorrinho está levando do outro lado da correia, porque nós temos que ser levados pelo sol, por uma força que está acima de nós, Consciente, e né? não ser levado por uma força que está abaixo de nós. Por isso que os seres do futuro estão chegando. E os seres do futuro vão ser levados para cima, sempre para cima, nunca para baixo e nem para os lados. Por isso que o progresso solar, o progresso da glândula pineal, que é esse poder supremo que está localizado no centro do cérebro, né? É um poder que vai ser controlado e guiado pelo Sol, onde lá está poderes nossos e lá onde está nosso verdadeiro banquete de força, energia e consciência. Por isso que nós devemos não perder mais tempo, ficar aqui arrastando o nosso corpo para cima e para baixo, como se fosse um cachorrinho numa coleira. Então o nosso corpo, diante da glândula pineal, não passa de um animal racional. Por isso que a glândula pineal quer que a gente volte a ser racional e largue esse estado de animal. E o único modo de voltar a ser racional é através da evolução, dessa nova evolução da consciência que está instalada em nosso cérebro, em nosso relógio. Por isso que se não acordar, vai sempre sendo considerado como um morto-vivo, que não sabe o que vai acontecer no seu próximo minuto. E então não adianta a gente achar que o futuro pertence ao animal, que não pertence. O futuro pertence à glândula pineal, o futuro pertence ao nosso cérebro ligado ao Sol. Se não estiver compreendendo a bula desse remédio, a bula desse remédio ela veio com o título de cultura racional. Agora, experimentar esse remédio é compreender essa bula, que a cultura racional ela é a bula. Se não entender a fórmula do remédio, né, a gente vai sempre ser considerado e visto e tratado como um doente mental que não sabe de onde veio, para onde vai, como vai. E muitos até se achando culto, esperto, já responde, não, nós somos um ser humano sábio, equilibrados, mas o fim dessa sabedoria equilibrada é o túmulo. Então não existe sabedoria que leva ao túmulo. A sabedoria que leva ao túmulo é a sabedoria vertical, para cima, não é horizontal. Por isso que viaja o ser humano nesse mundo como uma barata tonta, sem saber para onde vai, o que está fazendo, nem como vem, nem como vai, e arrastando filhos e famílias para a velhice, para as doenças e para o túmulo. Onde ali as lágrimas começam a derreter, as lágrimas começam a descer pelo rosto e culpando a Deus por esse destino, por esse suposto destino. Por isso que nós precisamos compreender a imunização racional. Através da cultura racional a gente começa a dar o primeiro passo desse progresso vertical, porque a cultura artificial ela nos ensina que o princípio é a maternidade e o fim é o túmulo. A cultura artificial, repetindo, ela nos ensina que o princípio é a maternidade e o fim é o túmulo. A cultura racional é o contrário. Ela nos ensina que o princípio é o cosmo, é o Sol, e o fim será o cosmo e o Sol. Que é a levitação, o espaço sideral,
que é o nosso quintal verdadeiro. Como disse nosso irmãozinho lá atrás, e na casa do Pai tem muitas moradas aguardando nós. E essas moradas é para aqueles racionais que estão entrando, que estão ganhando essa consciência que estava perdida dentro de suas próprias cabeças. Essa consciência é essa fonte poderosa de força chamada glândula pineal. É a glândula pineal que é o sobrevivente que está sendo resgatado pelo Sol. E dependemos muito de nosso esforço para se desligarmos dessa jornada material e deixarmos de ser bicho ou animal racional para sermos racional de uma vez por todas. E não tem três jornadas, não tem três caminhos. Né? Tem o caminho do túmulo, o caminho da constelação, porque o nosso quintal é bem maior do que esse planeta Terra. Então, aí para lá, desligar. Com o oxigênio não consegue sair nem desse mundo, dessas trevas. Isso é comprovado cientificamente. O ser humano, para sair do planeta Terra, ele tem que levar um tambor nas costas de oxigênio. E quando acabar, acabou-se a vida humana. Por isso que nós temos que se preparar para começar a se adaptar ao hidrogênio em nossos pulmões, que foi formado por hidrogênio. Porque o hidrogênio vai ter em todas as galáxias, desde aqui até os confins de Andrômeda. Então nós temos que se preparar para se envolver com o hidrogênio aqui, de uma forma ou de outra. Por isso que está aí os primeiros sinais da imortalidade chegando à Terra. Aqueles que não acreditarem pagarão caro. Por isso que o túmulo está de boca aberta e o universo também está de boca aberta esperando aqueles herdeiros do Sol, herdeiros do universo que estão cansados de nascer, crescer, adoecer e morrer. Chega, né, de morrer, né, vai e volta, vai e volta. E o mestre fala que vocês vão morrer mesmo, vão ter que desligar de tudo, então vamos desligar em vida, né? Devagarzinho nós não conseguimos se imunizar. E quem não se conhece toma o rumo de quem não se conhece, também o mestre foi nos livros. E vamos tomar o rumo certo, né? Chega de dormir. JR, por que a evolução ainda na pré-história? Ela fez uma pergunta aqui, muito boa, muito bonita, mas ela falou bem baixinho, eu quase nem ouvi. Fala mais alto. JR, por que a evolução humana se encontra ainda na pré-história? Você vem que pergunta, por que a evolução humana se encontra ainda na pré-história? Porque o ser humano ou a ciência convencional humana acha que aqui nós nascemos e aqui nós temos que morrer. Porque não tem dentro de si um encontro com a glândula pineal, não tem dentro de si um encontro com o estímulo solar. Por isso que acreditam naquilo que apalpa, naquilo que está ao seu alcance. Por isso que a imunização veio buscar nós. Não foi nós que buscamos a imunização racional é o entendimento racional da imortalidade que está dentro de nós. Então a imortalidade que está dentro de nós é que vem buscar aqueles que estão fazendo por onde acreditar que o universo é a nossa casa, o universo é a nossa jornada para onde temos que ir. Do contrário, a evolução humana fica aqui, com seus conhecimentos artificial, o entendimento artificial, né, sem chegar a lugar nenhum, a não ser o túmulo, que é o fim da evolução humana. Por isso que a pré-história ainda se encontra ainda aqui, na forma humana, e nós devemos sair dessa pré-história e entrar na verdadeira história cósmica, a história solar, a história racional. Racional é um entendimento vertical, por isso que é para cima. E nós estamos chegando lá e no próximo vídeo nós vamos trazer novidades assombrosas
para vocês. E vocês acreditam e convidam pessoas para assistirem esse vídeo, que daqui para frente a coisa vai ficar bem mais assombroso, onde vai fazer muitos despertarem desse sono de pedra, do mundo de ilusões, encantos e fantasia. Porque, como vocês vê, o mundo está se rachando no meio. Conceitos e preconceitos humanos acabou. De um lado o animal se destroçando, do outro lado o racional buscando a saída, correndo desse mundo. Tá bom? Então até lá, e aguardo até a próxima apresentação desses novos detalhes. E é o fim da espécie humana, se põe nos livros, é sério. Essa terra aqui não vai ter ninguém, vai ter um organismo vivo, ele fala. Só os que estão se preparando mesmo, que vai levitar, e o resto aqui vai se acabar como esse filme de zumbi mesmo que a gente assiste. É muito, só a visão que vocês vão ter já é assustadora. Então salve e até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de deixar o like, se inscrevam.